Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou ler de novo, queria que você repetisse comigo. Jesus olhou para eles e respondeu, abre aspas, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas, dá ênfase, todas as coisas, olha para alguém do seu lado e fala, todas as coisas são possíveis. Amém? Aleluia. Esse versículo está dentro de um contexto onde Jesus encontra um jovem, e esse jovem tem uma grana, e o jovem chega para Jesus, e vocês já sabem, e fala, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dar umas lições ali para ele, ele fala, tudo isso eu faço. E Jesus fala, então pega tudo que você tem, vende e distribui aos pobres. E aí vocês também conhecem o final da história. O jovem vira-se e vai embora e deixa Jesus lá falando sozinho. E aí Jesus comentando ali com os discípulos, ele fala, olha, é mais fácil o camelo passar ao fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando nós falamos de riqueza, nós aprendemos que o conceito de riqueza que Jesus estava falando ali, também quando ele fala de pobreza, é a pessoa que menos tem falta. Quando você fala para um rico de Jesus, e se você chegar apresentando para ele um evangelho provedor, para o rico não funciona. Se você mostrar o evangelho, como muita gente fala, vem para Jesus, que Jesus te abençoa, Jesus vai abençoar o teu trabalho, Jesus vai fazer você multiplicar tua renda. Para um rico isso não tem fundamento nenhum. Ele vai falar, eu já tenho dinheiro, na verdade é você que não tem. Por quê? Porque o evangelho não pode ser anunciado com um contexto material. E por isso que Jesus então ensina os discípulos o seguinte, é muito difícil um rico entrar no céu, porque ele nunca vai entender que Jesus está acima de ser um provedor material. Jesus, ele veio com um conceito totalmente diferente. Quando Jesus fala de pobreza, é aquela pessoa que tem falta do essencial para viver. E quando Jesus fala de riqueza, é aquela pessoa que tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. E o rico daquele jovem, Jesus estava dizendo, essa pessoa será muito difícil entrar. E ali era uma conversa, Jesus explicando para os discípulos, aí os discípulos perguntam, então quem vai entrar? Como que vai entrar? Se é difícil. Aí Jesus responde, eu vou ler dentro do versículo certinho, no versículo 26, ele fala, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus poderia ter dito aqui o seguinte, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus é possível. Não, Jesus não disse isso, ele abrangeu tudo, ele disse todas as coisas. Quando ele começa a citar o exemplo de o camelo passar ao fundo de uma agulha, ele dá um exemplo maior, supremo, extremo de impossibilidade. Todos nós já nos deparamos com situações que nós temos um momento de impossibilidade. Você fala assim, para mim é difícil isso, eu não consigo. Todos nós vamos enfrentar e vamos continuar enfrentando esses momentos, esses eventos de impossibilidades na nossa vida. Isso nunca vai acabar. Se algum pastor prometer para você que vai chegar um momento que você não vai enfrentar um momento, uma situação de você olhar e falar, isso para mim é impossível, esse pastor não falou a verdade. A verdade é que nós vamos nos deparar com situações que para nós, fala assim, para mim é impossível, mas para Deus é possível. Entende isso? Jesus estava dizendo, se é possível Deus colocar um ser humano no céu, é possível todas as coisas. Todas as coisas. Quando eu reli esse versículo hoje pela manhã, ou melhor, na madrugada, quando eu fui deitar, eu comecei a falar com Deus, o que Deus queria falar no nosso culto da manhã de hoje. E aí, veio assim no meu pensamento a palavra milagre. Eu abro a internet, primeira coisa que aparece no Google, milagre. Eu falei, então é aqui. E eu posso dizer para vocês que Deus tem milagres nesta manhã.
Amém? E dentro desse milagre tem um contexto daquilo que é impossível para o homem, daquilo que é difícil para nós, daquilo que você olha e fala, não tem condições. Quando Jesus cita a comparação do camelo, alguns historiadores falam que os copistas que escreveram os manuscritos, eles erraram, que ali estava a palavra corda ou cabo, que em hebraico se escreve quase a mesma coisa, quase a mesma escrita, mas na verdade isso foi derrubado. Jesus quis dizer camelo mesmo, a impossibilidade do camelo passar no fundo de uma agulha. Gente, as irmãs que manjam aí, que mexem com um pouco de costura, você sabe, não tem a mínima chance. E eu já vivi situações na vida que eu olhei e eu falei assim, eu estou igual o camelo passando no fundo da agulha, não tem jeito. E Jesus fala assim, a mesma dificuldade é do homem ser salvo, por ele, por nós não tínhamos a mínima chance. E aí Jesus fala, só que para Deus, todas as coisas são possíveis. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que você espera, eu não sei como você olha hoje a tua situação. Nós estávamos chegando aqui, o Hugo disse assim, pastor, faz um exercício, joga a tua mente para daqui 10 anos e olha essa igreja, olha o bairro, olha as coisas, né, Hugo? Você estava falando, aliás, todos nós fazemos isso, até aconselho você fazer, viaja um pouquinho na fé. Se você não tem fé, usa a imaginação mesmo, é quase igual, e vai embora, e começa a olhar, aí você vai falar, não, isso é impossível, isso é impossível. Para Deus não é impossível. Eu quero dizer para você, aguçar a tua fé nessa manhã. Feche os teus olhos por 1 segundo ou 2 que seja, aguce a tua fé, pensa naquela coisa que está diante de você hoje, olha para o camelo e olha para a agulha, ou olha para o rico e olha para o céu e fala assim, é possível todas as coisas. Olha para aquilo que está diante de você como a maior impossibilidade ou a maior dificuldade que você está enfrentando e declare isso com a tua boca. Para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. É possível. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a Lígia, a mãe dela me contou o exemplo, o testemunho do pai dela, que não era cristão. E o pai dela passava a noitada, né, na rua com a mulherada, nos bares, bebendo. E ele chegava de manhã, eu já até disse isso aqui, ele colocava o dinheiro do pão na janela e voltava para a vida promíscua dele. Para isso para uma mulher é extremamente humilhante. Isto para uma mulher é extremamente triste. E minha sogra, na igreja, como com um homem daquele que proibia ela de ir para a igreja, dizia para ela, se você for à igreja, eu vou arrancar você de lá. Às vezes, ela limpava a casa, deixava a casa limpinha, porque o conselho que dava na igreja, não trate ele mal, cuide de sua casa, deixa ele ver que a igreja tem mudado você. Então, ela falava, Larissa, que ela arrumava a casa, deixava a casa, o chão enceradinho, né? Pessoa do norte, encerava o chão. Ele chegou um dia e ela fez o almoço, deixou tudo bonitinho para ele não brigar. Ele pegou uma panela de feijão e jogou no chão, sujou o chão, acabou com a casa. Ele era extremamente ignorante. E ele disse assim, se você for mais uma vez na igreja, eu vou entrar lá, e eu vou arrancar você lá de dentro. E ela disse que ela foi, e ele também foi. Só que no dia que ele foi para tirar lá de dentro a força, ele se converteu. E Deus recolheu ele como pastor. Ele se tornou um homem que era o primeiro a estar pronto, cheirosinho, né? Jogava o talco, como chamava? Charisma. Ele usava um talco. Vamos embora, nós estamos atrasados. Sabe por quê? Para Deus tudo é possível. Olha para a tua maior dificuldade hoje. Amém? E aí, eu estava hoje projetando também, antes do Hugo falar isso, eu pensei, né? Nós estamos 5 anos aqui em Serra Negra, e daqui 4 anos nós terminaremos de pagar o prédio, né? Então 5 com 4, 9. Em 9 anos, olha o que o Senhor fez. Eu já estou me projetando, porque eu sei que isto vai acontecer. Entende isso? Sabe o que é?
É você crer que para Deus tudo é possível, Júnior. Para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus estava dizendo para os discípulos, porque o discípulo viu que quando Jesus cita o exemplo do rico e fala do camelo, o discípulo falou, mas então quem é que vai? Ele falou, para o homem não iria ninguém, mas para Deus todos serão salvos. Os escolhidos do Senhor serão salvos. Às vezes para a mão da medicina não tem jeito. Ontem eu estava aqui na igreja à tarde e eu estava orando e falando com Deus assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode restituir os órgãos nossos que já foram estragados. O Senhor pode dar rim novo, o Senhor pode dar um coração novo, o Senhor pode dar um nervo ciático novo, uma coluna nova, né? Ali já levantou, ali travou a coluna, ela... Mas também, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser que a gente vive mais 50 anos com o que tem deteriorado, nós vamos viver. Deixa eu falar uma coisa, eu queria que você também, mais uma vez, feche os teus olhos por um segundo e fala, Senhor, a minha vida está inteira nas tuas mãos. Aleluia. Você descansa tanto quando eu falo isso, quando eu falo, Senhor, não tem nada que eu possa alterar na minha vida. Entenda uma coisa, não tem nada que você possa alterar na tua vida para mudar o curso dela, a não ser você encaixar na obediência, que automaticamente ela vai mudando de fase. Quando você dirige um carro automático, você pega o controle e coloca no D e acelera. Você não vê as engrenagens, até hoje eu também não entendo muito, não entendo nada disso. O que faz reduzir no tempo certo, o que faz trocar de marcha na subida, o que faz colocar na marcha certa no plano, na descida. Eu não vejo funcionar, mas funciona. Não é assim? Quando você pega a tua vida e entrega nas mãos de Deus, você não vê as engrenagens funcionando, mas tudo funciona. O impossível acontece. O impossível acontece. Você para com um carro, é automático, numa subida, você tira para a mulher, que mulher gosta disso, você tira o pé do acelerador, ele não desce, ele fica paradinho, aí você só acelera, você não tem que ficar controlando na embreagem. Aí você fala, que mecanismo é esse, né, que segura e acerta, tal. Nós somos a mesma coisa. Às vezes o que era para dar errado, não dá errado, porque as mãos do Senhor estão controlando tudo. É mais fácil conduzir a tua vida com Deus. Eu posso dizer uma coisa para você, que a tua vida com Deus é uma vida automática. Você não tem que aprender muita coisa. Entrega tudo, ele fala, pega todos os teus caminhos, fala assim, todos os meus caminhos eu entrego ao Senhor. Se eu confiar nele, ele tudo fará. Amém? Aí eu quero que você lembre nesta manhã daquela pessoa, daquele parente chato, aquela parte da família que dá problema, que todo mundo tem um cantinho da família, ou pequeno ou grande, que todo mundo tem no trabalho. Se você é patrão, se você é funcionário, profissional liberal, se você é autônomo, se você é funcionário, todos têm um cantinho que dá problema, ou um cliente chato, ou um patrão insuportável, ou um funcionário que te dá lucro, mas também aguenta, chega atrasado. Lembra do mal necessário? Pois é. Todos nós temos essas coisas, todas elas somadas vai nos causando problema, vai nos causando desgaste, porque de manhã o problema é na família, meio-dia o problema é com o funcionário, à tarde o problema é com a esposa, o marido, que por mais que nós amamos, não estamos 100% do jeito que o outro quer. Pode ter 50 anos de casado, olha, meu marido é uma benção, mas continua, isso aqui só Deus. E aí você soma a família, o trabalho, a esposa, ou o marido, ou os filhos. Meus filhos são uma bênção. Mas todo dia eu tenho que brigar com um deles. Esse não estuda, ou esse aqui não faz o que tem que fazer. Soma quantas coisas nós temos. E aí você fala, por que eu estou estressado? Você vai no médico e ele fala, você está com uma leve arritmia. Você está tendo algum estresse, aí você já pensa estresse em
sair na mão com alguém. Não. As pequenas coisas da vida. Por isso que Paulo falou assim, para a gente não se embaraçar com as coisas da vida. E quanto mais a gente vai conquistando, aprende isso aqui. Não, olha só, eu tinha uma coisa assim, que Deus ia me dar uma paz, como eu vejo naqueles filmes românticos das pessoas andando naquele jardim bonito. Eu não ia ter, eu não vou estar. Me ensinaram assim, quando eu era jovem, me ensinaram errado. Eu achei que eu ia viver aquela vida assim gostosa, sabe? Nossa, que dia lindo, gente. Paz. E as pessoas mandando mensagem: Denilson, nós amamos você. Denilson, nós queremos tanto te dar um presente. Como eu faço para chegar até aí? Eu pensei que era assim. Não é. Eu pensei que eu ia chegar numa empresa e quando eu chegasse, tinha 20 pessoas disputando uma vaga. Eu chegasse, o cara falava assim: é ele que eu quero. Eu pensei que eu ia abrir uma empresa e de manhã eu ia chegar para abrir a porta e ia ter fila de clientes na porta dizendo: eu vim aqui porque o Senhor me pediu para vir num servo de Deus. Não quero saber o preço, nem o teu produto. Deus falou: compre do meu servo. Eu pensei que eu ia no banco e quando eu entrasse, o gerente ia falar assim para mim: nós temos para você esse cartão Infinity. Nós temos para você um pré-aprovado de R$200 mil. Nós temos para você um privilégio, você não vai pagar taxa. E os juros do seu cheque especial é de 0,01% ao ano. Porque Deus revelou ao diretor do banco que você é um escolhido dele. E você é muito especial para ele, você não é para ser tratado como qualquer pessoa. Porque eu ouvi as mensagens, Kelly, eu ia no monte, os irmãos falavam assim: pô, servo de Deus, é tudo diferente. Eu falei: é tudo diferente. Não me contaram a parte da guerra. Não me contaram a parte que até o reino de Deus é tomado à força. Não me falaram quando eu era adolescente que o mundo iria me odiar. Não me disseram que se eu fosse num banco, como tem aqui em Serra Negra, em todos, eu não vou dizer a instituição, mas tem um banco que se você falar que você é cristão, você não tem nada, tiraram da minha conta. Quando eu cheguei lá: o que você faz? Eu sou pastor. No outro dia a moça falou: o rei Tisseu caiu. Caiu? Falei: como assim? Não tem. Você não pode chegar hoje para comprar um carro e dizer: qual é a sua profissão? Eu sou pastor. Você é pastor? Não tem crédito. Aí eu fui aprendendo na marra, eu fui aprendendo com a vida, eu fui aprendendo que as pessoas vão me odiar, e eu nunca sei quem vai me odiar, porque tinha pessoas que de manhã ela estava me amando, de noite ela estava me odiando. Por quê? Porque eu descobri um erro. Só que aí eu falei: então eu vou curtir de outro jeito. A minha vida é uma aventura. Eu acordo com gente me odiando, com gigantes para matar, com urso para esfaquear. Eu acordo com penhasco para subir, passando no vale da sombra da morte. Eu acordo, aleluia, lá com gente querendo me destruir. Eu abro a porta e não tenho um cliente na empresa. Eu tenho que orar para Deus mandar. E eu quero que você amadurece, porque o Senhor disse assim: olha, toda ferramenta preparada contra vocês não prosperarão. Na minha casa eu tenho, na casa do Hugo também tem, acho que na nossa casa não tem mais, porque o André já perdeu, mas era para nós termos uma caixa de ferramenta, tudo bonitinho, não é? E é aquelas caixas que você compra de ferramenta que tem chave para tudo na vida, tem lá. Estrela, tudo, eu não sei falar os nomes, está tudo. Quando você olha, às vezes um parafuso, você fala: não é Philips, não é de fenda, não é sextavado. Aí você chega lá, você começa a olhar, né? Essa não encaixa, essa encaixa. E aí você usa. O diabo olha para nós e fala assim: eu não consigo colocar para ele uma arma para ele assaltar o caixa eletrônico, porque ele não vai. Essa ferramenta não serve. O diabo não vai conseguir chegar para você e falar assim: olha, aquela pessoa está saindo de um carro, assalta o carro, porque o diabo fala: ele não vai, essa ferramenta não serve para ele. Aí o diabo fala assim: então pega uma mulher bem bonita, mais linda, põe na vida desse homem aqui, ele não vai aguentar. Mas vem a mulher, de repente não encaixa. Por quê? Porque o cara já foi treinado. Deus já mudou
não funcionou. Aí ele vai buscando mais ferramenta, ele vai tentando jogar alguém contra você, ele vai tirando o cliente de perto, o patrão vira revoltado, baixa o salário. Eu já vi coisa assim inacreditável. Você está vendendo muito, o patrão chega e já falou para mim, você está ganhando demais, eu vou abaixar um pouco. Eu falei, como assim? E quando ele me contratou, ele falou assim, olha, eu quero fazer uma proposta para você, eu vou te dar um produto e vou te dar o meu valor, porque eu não tenho condições de pagar um salário para você. Então, o que você vender, além disso, é seu. Falei, para mim, tudo bem. Na primeira semana, na sexta-feira, isso em 2000 e... sei lá, faz tempo. Ele tinha que me dar 7 mil reais. Ele falou, poxa, foi uma semana boa, né? Falei, foi, papai. Na outra semana, 8 mil. Na segunda-feira ele chega, senta aqui. É que assim, é um salário muito alto. Se nós somarmos 4 semanas, vai dar mais do que nosso sócio. Eu falei, mas você não pegou o seu? Você não me deu nada do seu. Eu que fiz o meu. E aí, ele, não, tudo bem, vamos dividir então, o que você ganha, a gente divide metade para a empresa. Eu falei, deixa eu dizer, eu sou tão abençoado, que nós vamos dividir, eu ainda vou ganhar bastante. Vamos. Na terceira semana, mesmo dividindo, ele me deu mais 8. Na segunda-feira da quarta semana, ele chamou e falou, olha, nós vamos estipular um fixo semanal. Falei, eu vou estipular que eu vou embora. Liguei para a Lígia, vem me buscar. Ela, como assim? Acabei de te deixar aí. Falei, para mim já deu. Sabe por quê? Porque as ferramentas que o diabo vai usando contra você, a Bíblia diz que não prospera. O inimigo tem uma caixa de ferramenta no inferno, ele tenta, mas o Senhor disse, não vai prosperar. Quando ele arruma uma ferramenta que iria encaixar em você, ele coloca mais uma curva no parafuso. Aí ele fala, tenta agora. Não encaixa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não vai parar. Seja qual for o obstáculo que vier na tua frente, outra porta vai se abrir. No mesmo dia que eu pedi a conta, meu celular toca e o meu amigo fala assim, o que você está fazendo? Eu falei, nesse exato momento eu estou desempregado. Ele falou, quer trabalhar para mim? Eu falei assim, eu não quero nem saber o que eu vou fazer aí. Eu quero um fixo de 5 mil e mais tudo que teus funcionários ganham. Denilson. Falei, assim, filho, eu tenho que compensar que aqui eu estava ganhando bem. E eu fui. E esse meu amigo é amigo até hoje, é o Samuel, que a gente pega os carros dele, vende para cá, vende para lá, e Deus sempre me abençoou, sabe por quê? Quando o diabo vê que você está prosperando num lugar, ele vai começar a jogar coisa, não foge, não desiste. Sabe o que acontece? Se você vê que está te roubando, sai daquele lugar. Você é a bênção, onde você chegar, você é a bênção não está na empresa, a bênção está em você. Fala, a bênção está em mim. Fala, onde eu chegar, a bênção está em mim. Fala, feliz da pessoa que me contratar. Eu sou bênção. Então, o diabo, ele vai começar a criar situações. Ele vai criar situações. Eu falo aqui para as irmãs que são vendedoras aqui na Coronel, falo até para a Larissa, tem que chegar na patroa e falar assim, por que você quer ganhar tanto? Porque eu sou serva de Deus. E se eu sair daqui, você não vai vender mais do que você vende. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde eu coloco a minha mão prospera. Repete isso, onde eu coloco a minha mão prospera. Irmãos, presta atenção, você hoje tem coach cobrando. Uma pessoa falou para mim que pagou 12 mil reais para um coach. E ele falou, e eu saí de lá com muita garra. Porque ele falou que nós temos o poder de execução. Caramba, eu falo isso todo domingo, não ganho nada. Deus falou, onde você colocar a tua mão. Eu já peguei empresa falida dos outros para ajudar. Acontece. É que você tem que entender isso. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. E os discípulos, irmão, Jesus tinha paciência com eles, porque eles eram pescadores, eram aqueles brucutus, ficavam lá, Rutinho, como assim? Como não sei o quê? E Jesus falou, vou explicar para você. Você está vendo aquilo ali? É um camelo. Está vendo isso aqui? É uma agulha. Tu consegue fazer com esse camelo, pá?
Não, pois é. Só é possível para Deus. Quando o médico olha para você e fala, não dá. O médico olhou para a Lígia uma vez e falou assim, dificilmente você vai cantar de novo, porque o câncer pegou rente às cordas vocais e eu tive que raspar muito perto das cordas vocais. Lígia canta, porque para Deus tudo é possível. Nós já temos exemplo do Hugo, que ele vai lá, faz uma tomografia, o nervo óptico dele é para não enxergar nada. Como assim? Ele enxerga, ele joga bola, ele dirige, ele lê, ele canta, trabalha no computador o dia inteiro. Ele não tem, não sei, acho que todos os hormônios ele não tem. Você vê esse cara triste, você vê esse cara cabisbaixo, você vê ele assim, você vê ele andando na rua, ele parece um bonitão, ele anda assim, ó. Se é uma pessoa, se não tem a graça de Deus, ele já estava assim, bem, Daniel, Dani. Aí você fala assim, nossa, ainda bem que eu sou saudável, você não sabe lá dentro. Às vezes você é um milagre inteiro sentado aqui e você não sabe. É isso que eu digo para vocês. Uma vez o André, deu um piripaco no André, e o André fica doente, fica doente, fica doente, fica doente, e todo mundo começa a ficar preocupado. O André começa a emagrecer, dava uma dor nele no abdômen, e eu comecei a ficar apavorado. Falei, meu Deus do céu, esse menino tão novo, o que esse negócio tem? Aí vai fazer todos os exames, a médica escreve lá, não sei o que, linfo, não sei da onde, alterado, não sei das quantas, e não sei o que. Eu falei, meu Deus. Nós oramos. Eu não sei o que era. Era câncer. Era? Ele seca. Oramos. Patrícia fez propósito. Acho que está no propósito até hoje. Faltam uns anos ainda. Mas o André está curado. Depois, não tem mais nada. Para o homem, era impossível. Para Deus, é possível. Você pode crer nesta manhã que Deus está agindo naquilo que é mais impossível para você? Se coloca de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você peça a Deus que vai lá naquela causa impossível. Reconheça que não dá com a tua força, a tua faculdade não é suficiente. O teu grau de relacionamento com os teus amigos não é suficiente. A tua influência não é suficiente. A tradição da tua família, dos teus pais, dos teus avós, não são suficientes. Mas eu fui dormir com tanta convicção quando Deus me deu essa palavra no meu espírito, e eu quero profetizar nesta manhã. Que nesta manhã causas impossíveis vão se tornar possíveis a Deus. Causas impossíveis serão solucionadas aqui hoje. Marca esta data. Marque esta data. Marque. Se você tiver blocos de nota no teu celular, marque esta data. Porque o Deus do impossível está aqui conosco. O Deus do impossível está aqui conosco. O Deus que restitui, o Deus que restaura. A Bíblia me mostra uma mulher que ela teve que abandonar a terra dela por conta da seca. E depois de um longo período, quando ela volta, ela não tinha esperança de nada. Mas porque um dia ela cuidou de um profeta. Quando ela volta, o rei fala, dá 2 vezes mais para ela, como se ela tivesse plantado. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Tem restituição aqui. Tem pessoas aqui que serão restituídas. Tem pessoas aqui que o Senhor disse, não vai
viver os reflexos das perdas. Você não vai viver com os reflexos dos prejuízos. Você não vai viver com os reflexos das guerras e das feridas que te causaram. Deus vai cicatrizar feridas nesta manhã. Tem pessoas aqui que você não demonstra, mas tem feridas abertas dentro do teu coração, e isso te traz sentimentos de amargura às vezes. E o Senhor está dizendo: eu vou cicatrizar isso. O teu passado não vai mais interferir no tempo que você está vivendo. E você não vai sair daqui um cristão mimado. Não, você vai sair daqui um cristão corajoso, audacioso, valente, dizendo, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver na fartura, sei viver no meio das pessoas que me amam, mas sei também passar necessidade e conviver no meio das pessoas que me odeiam. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se uma porta se fechar, duas serão abertas. Se eu passei um dia de vergonha, 2 dias de honra Deus tem para a minha vida. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Eu quero profetizar que aonde você chegar, você vai ser a diferença. Eu quero profetizar que a tua casa, aonde você mora, na tua rua, vai ser a casa mais abençoada dessa rua. Eu quero profetizar que se você mora num apartamento, naquele prédio vai ser a referência onde mora um servo de Deus. Eu quero profetizar, aleluia, que a tua empresa, os teus negócios, ainda que o inimigo lance os dardos inflamados para que você não prospere, eu quero profetizar que a tua empresa continuará em ascensão, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que quebra o arco e corta a lança. O nosso Deus é o Deus que desarma os nossos inimigos. O nosso Deus é o que desfaz obras de feitiçaria, de invejas, de palavras de maldição. O nosso Deus é o Deus que reconstrói. E pessoas opositoras à tua vida ficarão surpresas com o que Deus irá fazer. Repete comigo, fala: os meus opositores ficarão surpresos com o que Deus fará na minha vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Você consegue fechar os olhos e lembrar pelo menos de 3 ou 4 opositores que ali apertam o teu calçado, apertam o teu pé, que impedem de você passar, seja qual for a situação, Deus sabe como eu vim aqui para a Serra Negra. Nós estávamos conversando sobre isso, como nós chegamos aqui e o que o Senhor tem feito na nossa vida. E as pessoas não entendem, e não é para entender, e não vão entender o que Deus vai fazer na tua vida também. Deus está visitando casas de pessoas aqui, e o Senhor está dizendo: eu vou visitar o celeiro, eu vou visitar os armários, eu vou visitar o guarda-roupa, eu vou visitar a garagem, eu vou fazer nova todas as coisas para provar que eu sou Deus na tua vida. Aleluia! O nosso adversário não quer isso. E como eu disse, não vamos sair daqui como pobres coitados, como pessoas que somos dependentes de provisão do Senhor para viver, porque não temos capacidade, sim, somos dependentes da misericórdia dele, mas você vai sair daqui hoje de cabeça erguida, dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Fala assim: se o meu inimigo vier por um caminho, por 7, ele tem que sair. Fala: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, a porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Fala assim: os planos, mais forte, os planos do meu Deus
jamais, nunca, não podem se frustrar. Se Ele prometeu, vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Não podem se frustrar. O meu plano se frustra, o do Júnior se frustra, o seu se frustra, mas o de Deus não frustra. O que Ele prometeu, o propósito que Ele construiu na tua vida vai acontecer. Parece que eu vejo Deus igual aquelas mães bravas, pegando o diabo, segurando ele pelo chifre com o chinelo, falando: o meu propósito vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcança. Aleluia. E dentro do nosso pacote de vida tem os planos de Deus e tem os seus planos. Se os seus planos forem os planos de Deus, João disse assim: se Deus ouvir a minha oração, significa então que aquilo que eu pedi, Ele concordou. Se Ele ouvir, eu posso ter certeza do que o que eu pedi eu já tenho. Aleluia. Você tem planos aqui? Quem tem planos aqui? Você tem planos aqui ainda? Amém? Eu tenho muitos. Mas se os meus planos estiverem enquadrados dentro do plano de Deus, os planos de Deus, então não podem se frustrar, vai acontecer. Amém? Feche os teus olhos.